Olá amigos do canal Academia Olímpia, tudo bem pessoal? Gente, hoje eu quero falar um pouco sobre a dificuldade que algumas pessoas têm de aceitar o que está acontecendo à nossa volta, né? Então, realmente as crendices que nos são impostas, né, ao longo dos séculos aí, principalmente dentro do âmbito religioso, realmente nos aprisiona e gera uma dificuldade de ter um ponto de vista um pouco mais abrangente, né? E depois que alguma coisa está arraigada na mente humana, é realmente difícil tu refazer o processo, né? E aquela velha... é que nem uma caixa cheia de coisas que para tu colocar coisas lá dentro, se ela tá cheia e não cabe mais, não adianta. Tu vai ter que tirar algumas coisas de dentro dessa caixa, tu vai ter que fazer um espaço ali para depois tu poder entender. Então isso se refere aos nossos velhos paradigmas, né? O lado bom dessa história toda é que o nosso cérebro tem uma capacidade infinita de armazenamento, né? Então é como se fosse um HD de capacidade interminável, infinita, né? Mas então esse negócio de tu esvaziar a caixa é em relação aos nossos conceitos, é em relação aos nossos paradigmas. A gente tem que fugir de velhas pseudo-verdades, né, para a gente entender novas realidades. E talvez muita coisa que a gente está descobrindo aqui num futuro, num segundo momento, também a gente perceba que não é mais exatamente como a gente está interpretando agora. João Roeland vive falando isso, né? Que a gente vai compreendendo a realidade à nossa volta, né, de acordo com a possibilidade, com a capacidade de compreensão desse meio que a gente está inserido. Então, né, pode ser simplesmente mais um degrau nessa longa escada que a gente está subindo aí, né, que a gente está galgando. Então, gente, para a gente entender um pouco como é que funciona esse negócio de como o nosso cérebro trabalha, de como a nossa mente trabalha em relação às coisas que nos são impostas, né? Então eu trago alguns exemplos que a gente consegue entender com mais clareza como é que funciona a mente humana nesse sentido. E então agora eu vou falar um pouquinho de PNL, que é Programação Neurolinguística, tá ok? A primeira vez que eu ouvi isso aí foi mais ou menos há uns 30 anos atrás, com o Dr. Lair Ribeiro, né? Que hoje ele tá bem mais difundida a questão da luta contra os remédios químicos, coisa e tal. Hoje ele prova que a gente pode cuidar da nossa saúde com alimentação, e que já era sabido, né? Mas hoje, de uma forma mais científica, mais embasada, ele vem trazendo essas informações maravilhosas, né? Então, salve Lair Ribeiro, né? Nosso herói aí da medicina. Mas naquela ocasião, eu li um livro dele chamado Comunicação Global, ok? E lá ele fala, e também prosperidade fazendo prosperidade fazendo amizade com dinheiro, era uma coisa mais ou menos assim, né? E daí ele fala muito de nós atrairmos as coisas com o poder do pensamento, né? Aí depois, tipo, uns 15 anos depois disso, viralizou um vídeo que era o segredo, né, que falava exatamente isso, o poder da atração, né, do que tu pensa. Hoje a gente sabe das egrégoras, então isso está ficando cada vez mais evidente. Hoje nós temos até um experimento de física quântica, que é o experimento da dupla fenda, para quem ainda não viu, acho pouco provável, mas eu recomendo, né, vai estudar lá a questão do experimento de física quântica, da dupla fenda, que eles chegaram à conclusão, né, de que é o observador que influencia se aquele elétron que é lançado naquele canhão de elétrons lá, se ele é partícula ou se ele é onda, se ele é matéria ou se ele é onda. Ele pode ser as duas coisas, depende de quem está observando. Então, eles não sabem direito o porquê que isso acontece, mas eles já comprovaram cientificamente que isso acontece. Então a gente está galgando os degraus do conhecimento e está sabendo de coisas que realmente a gente não sabia há algumas décadas atrás. E estou falando de conhecimento público. Isso são assuntos que estão se popularizando. Estudos de cunho científico extremamente avançados, principalmente no que tange a mecânica quântica, física quântica, né? Mas que está caindo em conhecimento popular também graças, né, ao lado bom da internet, que permite que a gente troque informação como exatamente está acontecendo agora, né, gente? Então, dentro daquela programação neurolinguística do Lair Ribeiro, né, uma coisa bem legal que ele comenta de como é forte o poder da mente, e é um bom começo assim para nós começar a ilustrar esse nosso paradigma que a gente quer expor agora, né, em relação a isso. É o que acontecia num ritual aborígene, ok, pessoal? Então assim, ó,
pesquisadores de uma universidade do Alabama foram lá para pesquisar o que acontecia quando uma tribo de aborígenes, quando o seu pajé lá, ele fazia um ritual com uma caveira num cajado, assim, né, e coisa e tal. Eles tinham as leis deles. Então, quando algum indígena raramente, né, transgredia uma dessas leis, ele era digamos assim, julgado, né, pelos anciãos da aldeia e coisa tal. Caso ele fosse condenado, dependendo da gravidade do seu crime, ele poderia ser condenado à morte. Como é que era, né? Eles não tinham câmera de gás, eles não tinham pelotão de fuzilamento, né? Forca com cipó eles podiam fazer, mas não era esse método que eles usavam. O pajé, ele fazia um ritual e ele encostava a caveira que ele tinha naquele cajado na cabeça do condenado, né? E esse entrava em depressão, o condenado entrava em depressão, né, após esse ritual ter sido realizado, e em poucos dias ele perdia a fome, ele perdia a vontade de viver e realmente ele falecia. Então essa era a metodologia. E esses pesquisadores lá dessa Universidade do Alabama, eles chegaram à conclusão que era uma indução mental, era uma de ideia, né, que fazia com que ele morria e não com que o índio morresse, e não realmente o fato de encostar ou o ritual em si, né? Então como aqueles índios daquela tribo, eles eram expostos desde que eles nasceram à ideia de que se eles fizessem algum crime, e que se eles fossem condenados, julgados e condenados, né, à morte, e porventura eles fossem submetidos a esse ritual, eles morreriam. Como eles crescem com isso como uma realidade absoluta, né, dentro de sua mente, a própria mente se encarrega de pronto. Agora o cara fez o ritual comigo, tô morto, não tenho mesmo e tal, pai, né, ele vai lutar pela vida, porque na condição que ele foi exposto, conforme dogmatizaram esse índio, né, ele fica pensando que não tem como ele escapar. O poder já foi constatado por eles, o poder do pajé e coisa e tal e coisa e tal. Como é que os cientistas desmascararam isso, né? Eles foram lá e disseram assim, ó, querido, faz em mim o tal do processo aí e me mata com essa caveira. Aí o pajé falou, fez o troço lá e os caras estão até hoje dando risada lá. Entende? Então eles comprovaram que não tinha poder realmente na caveira, né? O que funcionava era a ideia, era a PNL, a programação neurolinguística, a que ele tinha sido exposto desde que ele nasceu, né? Então isso é para tu mostrar a força da crendice. Agora eu vou dar um outro exemplo da força da crendice. Vocês devem conhecer o nosso querido Richard Rasmussen, né? Que é o cara aqui do Brasil, que ele viaja ao mundo mostrando o mundo animal, né? É um ser humano fantástico. Eu e minha esposa, a gente adora ver os programas do Richard, né? E é muito legal. E o Richard, né? Ele tava num povoado, eu não tenho certeza, mas acho que era aqui no Brasil, assim, sabe? E o pessoal lá, eles tinham... Não, desculpa, acho que não era no Brasil, foi fora, mas não vem ao caso, tá? Mas olha que interessante, o povoado daquela localidade, eles morriam de medo de uma serpente, eles tinham medo mortal de uma serpente porque né, eles acreditavam, por alguma razão, alguém falou pra eles que aquela serpente era a serpente mais venenosa do mundo e não sei o que, e para lá. E não era uma serpente peçonhenta na realidade. O Richard Rasmussen, como especialista no assunto, como bom conhecedor, ele vai até o povoado para fazer uma matéria sobre essa cobra e descobre esse medo terrível e essa crença que eles têm de que essa cobra é venenosa. E ele fala para os caras, não, mas essa cobra não é venenosa, vou mostrar para o senhor. Aí ele pega um barqueiro, um guia lá da região, e eles vão lá, se embrenham no mato, como é de costume dele fazer nos programas dele, né? E foi atrás da tal da cobra. Quando ele acha a tal da cobra, o barqueiro entra em pânico, assim, né? Tu vê que ele tem um medo muito forte. E é um senhor que já tem cara de ser vovô já, né? Não é uma criança que tá lá. Tu vê que o medo arraigado, né? Pela falsa
a falsa ideia de que era uma cobra realmente peçonhenta, ou seja, simplesmente falta de conhecimento, pessoal. Fazia com que ele tivesse aquela fobia daquele jeito lá. Aí o Richard foi lá, parará, e pegou a cobra. Aí ele pega na cabeça do Richard. Bom, quando eu pegar a cobra, o cara vai ver, né, através da minha segurança em manusear o bicho, que eu tô provando pra ele que esse bicho não é venenoso. E quando o Richard pega essa cobra, né, e ele tá dentro d'água e ele vai indo em direção ao barco, tu vê que o cara vai se encolhendo no canto do barco, assim, né, o guia. E aí o Richard fica olhando pro cara e o Richard percebe o pavor, o pânico que tá instalado dentro do cara. Aí o Richard percebe que a única maneira dele provar por A mais B, pro cara tirar a dúvida e nunca mais, e aliás, mais do que isso, ser uma testemunha viva do que ele presenciou ali para contar para as outras pessoas e quebrar esse paradigma errôneo, esse é o ponto que eu tô querendo chegar agora, né? O que o Richard faz? Ele vai lá, ele olha pro senhorzinho, bota a mão, fica olhando pro senhor assim, ó, e pá, bota a cobra dele, bota a cobra na mão dele e deixa a cobra dar uma mordida na mão do Richard. Entendeu? Aí sangrou, talvez, às vezes, né, alguma bactéria, alguma coisa que possa ter, pode realmente causar uma infecção superficial, da mesma forma como tu faz um corte na rua, um arranhão na rua, se sujar vai infeccionar. Por uma bactéria, uma impureza que entra ali. Nada a ver com veneno, tu entende? Mas o Richard, então, para provar isso, ele vai lá e deixa a cobra morder a mão dele. Depois ele tira a cobra, ele mostra a picadinha ali pro senhor e continua numa boa. Então foi a maneira que o Richard encontrou para quebrar aquele paradigma, né? Aquele pânico que a tribo tinha. E daí, a partir de agora, quem não acreditava, quem se borrava de medo daquela cobra, esse senhorzinho, voto que era um senhor, né? Provavelmente um ancião respeitado, porque geralmente nessas comunidades pequenas, que não tem contato com o homem branco, que não tem contato com a política e tal, essa questão de mentir, sabe, é bem coisa de gente, de sociedades desenvolvidas, negócio de mentir, de enganar. Tu vai, essa pseudo-civilização que a gente diz que tem, né? Tu pega as tribos mais puras de dentro, eles não sabem o que é mentira, gente. Eles não conseguem, não conhecem o conceito de mentira. Eles não conseguem, eles não concebem o negócio de tu falar uma coisa que não corresponde à verdade. Então isso é coisa da civilização, entendeu? Moderna e pseudo-civilização, né? Quem são realmente os civilizados e quem realmente são selvagens nessa história toda, né? Mas enfim, esse ancião volta para sua tribo, né? E daí ele pode dizer, gente, olha, sabe aquela cobra que a gente morria de medo, né? Que nossos avós falavam para nós que era super venenosa? Pois é, ela não é. Ah, não, imagina, meu bisavô já falava que era. Não, mas não é, o cara foi lá, botou e deixou picar e foi embora e tá lá bem até agora. Não é, eu vi. Entendeu? E como eles não têm o conceito de mentira, eles não têm o porquê não acreditar naquele cidadão, né? Imaginando assim, né? Uma situação. Mas de qualquer forma, o fato é que o Richard teve que provar por A mais B. Cara, ó, tô te dizendo, não é venenosa, tá aqui, ó, pá, mordeu minha mão, tô aqui, ó, feliz da vida, ó, não fez nada. Tá? E aí destruiu aquele conceito. Então agora a gente tem a mesma coisa, gente. Só que a questão ET, a questão universos paralelos, a questão dessa realidade quântica que a gente está vivendo, né? Por enquanto é a mesma coisa, a gente está tão dogmatizado, a gente está com nossos paradigmas, a nossa caixinha de conceitos, ela está tão cheia e a gente absorveu tanto desses conceitos, né? E quanto mais a gente estuda dentro dessa visão tradicional do que nos é ensinado nas universidades, a gente é levado, né? Cada vez mais a um conceito errôneo da realidade. E isso foi feito propositalmente para nos manter oculto disso tudo que está acontecendo, né? Então as pessoas ficam falando em contato OVNI, quando que vai ter o contato? Ah, se tivesse ETs aí, como estão falando, nós já saberíamos, né? Por que eles não fazem o contato? Pessoal, agora é onde a gente tem que começar a quebrar os conceitos. Infelizmente, eu não tenho uma cobra aqui para chegar e deixar morder minha mão e dizer, ó, é venenosa ou não é, tu entende? O que eu posso dizer para vocês, o Richard teve essa oportunidade e conseguiu por A mais B de uma forma contundente provar o que ele estava falando. O nosso trabalho em relação a isso, o nosso, eu digo, dessas pessoas que se colocam como divulgadores dessa questão OVNI, né? Aqueles que a gente a gente diz que o nosso trabalho é despertar, é fazer as pessoas acordarem para essa nova realidade, né? Então, o que a gente faz? A gente pode trazer tudo que a gente conseguiu somar de conhecimento, de pesquisa que a gente teve aqui e tentar transmitir para quem ainda está chegando e não está vendo, coisa e tal, né?
Então, contato com ET, não sei o que, gente, já foi feito há muito tempo, foi feito vários tipos de contatos. Eles nos procuraram, os ETs, vieram os ETs bons, tentaram propor coisas boas para nós, vieram ETs ruins, então tudo que tinha aí pelo universo já tentou fazer contato, e sim, fizeram contato e fizeram tratos. E o problema é, digamos assim, da ingenuidade, ou de certa forma, como esses seres conhecem bem, né, a mente humana, né, ou eles sabem para onde pegar o ser humano, eles sabem aonde estão as nossas falhas, as nossas fraquezas, eles utilizaram muito bem disso aí. Então, assim, eu vou citar dois contatos que já houveram para vocês, que são os mais importantes de todos e talvez são os que realmente determinaram essa situação de controle mundial, nova ordem mundial, reptiliana, Illuminati, que a gente vive nos dias de hoje, tá? Então a coisa é o seguinte, assim, ó, primeiro a gente tem que dar uma faladinha de... Enquanto quem falava dos ETs eram místicos, né? Como é que a gente chama? São lendas de tribos. Então são crendices de gente que não tem cultura, de gente ignorante. É isso que dizem pra nós, né? Quando vão falar dos relatos de tribos e de coisa e tal, das coisas que eles veem, como ele é um povo que não tem cultura, aí eles fantasiam. Não, gente, os caras estão muito mais cientes da realidade do que a gente. As lendas dos Hopis, tribo indígena americana, como também os Unis, como os aborígenes e como diversas outras ao redor do mundo, assim, os caras tiveram contato face a face. E por que possibilitou esse contato com essas tribos, né? Que eles tinham essa consciência universal e tudo isso aí? Por causa que eles eram puros de coração. Eles não tinham sido... envenenados, né, por essa mentalidade expansionista que a gente tem, bélica, expansionista, de dominadora, que esse é o DNA reptiliano, gente, que tá na gente. Então a gente começa a entender tudo isso. Então, quando a questão OVNI saiu daquele âmbito místico, assim, né, mas em que momento isso aconteceu? E que isso tomou um cunho mais sério, né, e começou a ver essas palavras que até antes eram coisa de maluco, coisa de, né, enfim. Foi no momento, gente, que militares, que gente envolvida com os governos, né, começaram a botar a boca no trombone. E a lista é enorme. Então tu não pode mais ignorar de soldados rasos, né, que até soldados psíquicos, até sargentos e comandantes, e aí vai para tenente-coronel, e aí vai para... Enfim, dentro de todos os escalão da hierarquia militar, tu tem gente falando, tu tem ex-militares, os caras vão lá, dão o seu nome, dão a sua cara. Só aqui no meu canal, nós estamos com 275 programas mais ou menos, né, vídeos gravados. Cara, a infinidade de depoimento que eu tenho no meu canal aqui, quem quiser ver, vai ter que campear um termo gaúcho aqui, né, para procurar. Vai ter que procurar lá no início do nosso canal, 1 ano e meio atrás, nem sei direito mais quando nós começamos, quase 2 anos atrás, enfim. E tem muitas informações, tem esses depoimentos lá, então nós temos soldados como o Aaron McCollum, nós temos Fine Duncan, nós temos o Dave Corso, nós temos o Bob Jean que faleceu, nós temos o Sargento Clifford, que ele próprio deu fuga para um ET. Eu tenho aqui ajudei a dar fuga a um ET, eu tenho aqui toda a história no nosso canal, contada pelo Sargento Clifford. Então, gente, vamos dar uma olhada lá. Então são depoimentos de militares, de pessoas que eles mostram as fotos, né, de quando eles estavam no pelotão, coisa e tal, e tu vê que são eles, que não tem treta, é uma realidade. Tem um programa que chama Project Camel, né? Bill Ryan e Kerry Cassidy, são dois caras que, sabe aquela coisa, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão? Eles começaram a entrevistar, a simplesmente deixar falar todas essas pessoas aí, né, e eles fizeram o Project Camelot, que é uma quantidade interminável de vídeos. O capitão Mark Richard, que a Kerry Cassidy foi entrevistar dentro da prisão, e porque ele estava preso, falou demais. Todos eles falando sobre o programa espacial secreto, sobre os contatos que eles tinham com aliens, projeto tete a tete.
Então assim, ó, aí saindo do padrão militar, desse meio militar que é a quantidade de gente denunciando é absurda, e a gente cai no âmbito governamental. Aí nós temos, gente, nós temos lá o Paul Hellyer, cara, 23 anos, ministro de defesa do Canadá, falando os OVNIs são tão reais quanto os aviões que sobrevoam a sua cabeça. Os Estados Unidos já têm acordos com pelo menos 4 raças de alienígenas. Falando claramente para quem quiser ouvir, Paul Hellyer, 23 anos, ex-ministro, né, tarimbado no mundo ufológico. Esse cara tá até no data limite do filme do Juliano Posati, lá do Chico Xavier. Tá ok? Então, quer falar aqui no Brasil? Aqui no Brasil, né, o que tem de militar falando? Olha o caso Operação Prato com o Coronel Holanda, que é o coronel da aeronáutica, teve tete a tete, teve contato com os ETs lá, Operação Prato também, quem estuda o mundo ufológico, quem estuda ufologia tá careca de saber, né? E aí nós temos também o Nick Pope, que também quem assiste o Alienígenas do Passado vê a cara dele toda hora. O cara também trabalhou, né, no Ministério de Defesa da Inglaterra. Então era gente de dentro, a gente pode dizer que eles são insiders, eles estiveram de dentro da coisa. As informações passavam pela mão deles, pelas mãos deles. Ou no caso do Nick Pope, algumas informações que não passaram pela mão dele, ele ficou pensando, pô, se eu trabalho aqui dentro, coisa e tal, sou secretário de defesa, ou assistente secretário de defesa, não me lembro direito do cargo dele lá, mas é a gente de dentro da onde se processa as informações, né? Então, gente, todos eles estão vindo com os discursos, gente, e se corroboram. É interessante quando tu vê coisas como, por exemplo, 3 gerações. Por exemplo, quando tu pega Dave Corso, Finian, Duncan, ou Duncan O'Fallon, nunca sei direito, né? O Dave Corso, Duncan O'Fallon e o Aaron McCollum, né? Quando eles 3 se encontram, esses caras são 3 gerações. E o Dave Corso serviu como o pai do Aaron McCollum. Ok? Então, agora, quando eles começam a contar as coisas ali entre eles, tu vê que não é coisas aleatórias. Tu vê que tem gente ali, né, que eles se corroboram nos discursos, e a atitude que todos eles têm, eles passam a ter nojo da corporação, eles passam a ficar irritados com o que é o sistema militar americano. Eles entram com aquela coisa nobre de proteger a pátria e não sei o que, e quando eles descobrem as podridões, os fake flags que acontecem lá, o Aaron McCollum, ele disse, participei de um fake flag quando eu fui questionar por que daquele fake flag, aí começaram os problemas na vida dele, né? Claro, se meteu onde não devia, enquanto ele era um soldadinho psíquico, pau mandado e quietinho, tudo bem. Quando ele começou a discordar das ordens porque ele viu que eram feitas pro mal, né? E ele é um cara do bem, a índole dele é do bem, e aí são coisas incompatíveis. E isso que acontece com todos esses soldados denunciantes, gente. Entendeu? Os caras são do bem, quando eles vêem toda a mentira que é feita, que é pro mal, coisa e tal, eles vêm à tona e correm risco de vida, porque muitos deles foram assassinados, né? E eles vão lá e dizem, olha, tá acontecendo isso, 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 isso. Agora, é a mesma coisa, gente, mais ou menos, aí acreditar neles é que nem o Richard Rasmussen ir lá e dizer, não, mas a cobra não é venenosa. Ninguém dá bola pra ele. Até que ele teve a probabilidade, ou melhor, até que ele teve a possibilidade, né, a chance a oportunidade, melhor dizendo, de ir lá, pegar a cobra, botar na mão dele pro cara ver com seus próprios olhos que aquilo que ele achava que era verdade, que ele poderia jurar pelos todos os seus entes mais queridos mortos, né, ou pelo próprio Deus dele, sei lá, que aquela cobra era. Né? Por quê? Porque ele realmente acreditava naquilo. Quando o Richard foi lá e pá, botou a cobra na mão, disse, não é, cara. E aí tu pá. Então, o que tá acontecendo com todos esses caras que estão vindo à tona? Eles estão botando a cobra e estão dizendo, olha, eu tô mostrando pra vocês que é... Tu entende? Com os depoimentos deles, com as palavras deles. Então, por que a dificuldade da gente de entender e de acreditar nisso que eles estão falando? Onde que entra o sentido nisso de ignorar tudo isso que está acontecendo? Então, primeiro contato, gente. Olha só, quem estuda agroglifos dentro do... tem agroglifos, tem geoglifos, tem, enfim, tem a cacetada, aeroglifos, tem a cacetada. Os agroglifos, na realidade, são gravuras, né? Então, petroglifos, um é feito na rocha, um é feito no chão, um é feito, enfim, na agricultura, em plantações, que é o caso do agroglifo, né? Num desses agroglifos, né, que é famosíssimo, foi feito o rosto de um ET Grey,
né? E agora, para quem estuda, a gente sabe que os Greys são robôs a serviço dos reptilianos. Robôs biológicos a serviço dos reptilianos, né? Eles fazem o trabalho sujo, eles têm mente de colmeia, eles não pensam por conta própria. Eles são tudo robôs e eles fazem o que eles são predestinados a fazer. E agora olha que interessante, a maioria dos abduzidos por Greys, eles falam que os Greys contam a mesma história. Olha, nós estamos morrendo, a gente precisa de vocês para que a nossa raça possa sobreviver. Olha, o nosso planeta ele está se desmanchando, então nós temos que agir para perpetuar a nossa vida. Aí eles contam essa historinha para os humanos, por quê? Porque eles sabem que o humano tem coração bom, tem coração mole, e os humanos acreditam. Né? E com isso, mas então eles são ruins, eles são maus. São robôs programados. Robô não é bom, não é ruim, é programado, ele não pensa por conta própria. Então, pra quem não, mas os Greys são bonzinhos, coisa e tal, aí tem que, né? Reptiliano bom pode ter, reptiliano bom e reptiliano mal aí pode ter, mas um robô programado, bom. Por que os reptilianos bons não poderiam usar os robôs programados para fazer o bem? Outra questão. Mas essa da abdução, com os experimentos genéticos que tem feito, coisa e tal, isso aí é sobre os interesses escusos. Os que têm interesse em bom com a humanidade não têm interesse em ficar abduzindo, fazendo sequestro, não sei o quê, porque interfere a lei do livre-arbítrio, tá? Então vamos aqui, mas como é que começou essa história toda? Bem, e onde é que entra o Grey do agroglifo? Por quê? Foi feito um grande agroglifo com a cara de um Grey dizendo, e uma mensagem nesse agroglifo, né? Que ela, em código binário, que depois ela foi codificada e ela diz o seguinte, mais ou menos, né? Com minhas palavras aqui. Cuidado com os portadores de falsas promessas. Muita dor, mas ainda há tempo. Então é um alerta, ok? É um alerta. E o que eles querem dizer? Eles querem dizer com esse agroglifo que era para nós não cair na lábia dos Greys. E por que esse agroglifo foi feito? Porque aquilo ali é para ficar como mensagem para a humanidade. Porque essa mensagem, quando eles deram em âmbito militar para o presidente Eisenhower, lá em 54, no que foi conhecido como o Tratado de Greada, melhor, são duas situações, tá? Eu tô falando primeiro dos contatos dos humanos que seriam evoluídos, que estariam dispostos a nos ajudar, né? E que fizeram aquele agroglifo para alertar a humanidade. Por que eles fizeram aquele agroglifo para alertar a humanidade? Dizendo, cuidado com os Greys, que eles são os portadores de falsas promessas, e nos alertando que eles mentem e que eles enganam, e que nós estaríamos sob sério risco de ser enganados e escravizados por eles, caso nós caíssemos na lábia deles, né? Isso é o que foi feito no agroglifo. Mas por que foi feito esse agroglifo? Porque quando eles tentaram fazer o contato, explicando isso pro Eisenhower, que era o presidente americano, né? Ele não deu muita bola. Como é que foi isso? Cara, dizem os arianos, né? Ou melhor, os nórdicos. Aí, não sei, é a mesma coisa? Ariano e nórdico é a mesma coisa? Não sei, né? Não sei, estamos aprendendo muita coisa e a gente vê uma coisa, depois vê que não é e tal. Mas enfim, pulando essa parte. Humanos, né, do bem, de esferas mais evoluídas do que a nossa, vieram até o Eisenhower e disseram, olha, vocês estão tendo avistamentos, está se apresentando para vocês uma raça, essa raça ela é nociva, ela é escravizadora. Se vocês, né, se abdicarem de todo o armamento nuclear que vocês têm, nós vamos ajudar vocês. A gente vai limpar o planeta de vocês dessa raça hostil, olha só. Nós vamos limpar o planeta de vocês, a raça hostil, e nós vamos dar as tecnologias que vocês precisam para se desenvolver. Aí os Estados Unidos tinha recém ganhado a Segunda Guerra Mundial. Isso foi 9 anos depois do encerramento da Segunda Guerra Mundial, com as bombas nucleares em cima do Japão, e que colocou os Estados Unidos, né, em supremacia bélica mundial. Uma situação de mando mundial ali. Tu acha que o Eisenhower, qual foi a opção deles, né? Não, abandonar o programa nuclear que nos colocou nessa posição de supremacia no mundo? Não, né? Aí então, logo depois disso, quem que veio fazer contato com eles, né? Os Greys. Que lindo, né? Então olha que interessante isso. Mas por que não... eles dizem assim, mas por que não pousam lá no quintal da Casa Branca ou lá não sei o que, né? Sim, gente, pousaram. Foi exatamente o que aconteceu. Só que, né, abafa o caso.
E ninguém pode ficar sabendo disso. Então os caras já... que nem alguém brinca, o que estão esperando pro contato? Por que eles não descem com os discos voadores no quintal né, dos palácios do governo americano, ou seja onde for lá, seja Washington, seja... E daí fizeram, cara, desceram várias naves lá e os ETs desceram e foram lá e fizeram um contato com o cara, de fato, por mais de uma vez. E esse tipo de contato, vamos pesquisar a história do João 23, que aliás é o Papa lá que tá com o corpo intacto até hoje, lá que ninguém sabe explicar porquê. E esse Papa também, o João 23, teve um contato, desceu um disco voador lá nos pátios do Vaticano, lá que eles têm um espaço no Vaticano que é para quando o Papa tá de férias, né? Tipo um refúgio de férias, assim, com lindos jardins e coisa e tal. Estava o Papa João 23 e seu camerlengo andando por lá, desce o disco voador e o cara desce um ser todo iluminado lá, coisa e tal, né? Um humano, né? Chama o Papa diz pro camerlengo dele, ó, tu fica aí que eu vou lá bater um tete com o cara. O camerlengo fica louco, né? Que ele vê lá o Papa, caminha até o cara, eles ficam conversando e o camerlengo, meu Deus, o que tá acontecendo ali, né? E daí depois que o Papa morre, coisa e tal, o camerlengo antes de morrer revela essa história. Então houveram vários contatos, eles tentaram falar, eles tentaram falar com quem eles julgavam que seriam as autoridades que se encarregariam de levar isso pro resto, né? Mas, pô, o problema é que quem que mandava no mundo na época, né? Vaticano, o governo americano. Então, puta, que rascada pra nós, né? Pro resto da humanidade, né? Se fossem outras pessoas, por exemplo, o Abraham Lincoln era um cara que ele lutava contra a colonização inglesa e coisa e tal, ele queria fazer a sua própria moeda, fazer uma independência lá, e aí o povo que estava querendo fazer, eles já tinham o plano de domínio global naquela época lá, e eles precisavam impor esse sistema bancário, esse sistema financeiro que escraviza o globo até hoje, e aí quando o Abraham Lincoln percebeu a treta que eles queriam fazer, eles vão lá e matam o Abraham Lincoln. E a partir daí eles conseguem impor os seus planos. E aí tem uma questão do Titanic também que envolve que não foi acidente. O JP Morgan lá com a família dos Rockefeller e os Rothschilds lá, eles queriam já implantar esse sistema bancário americano lá naquela época lá. E aqueles que eram contra, que eram os poderosos que eram contra, né? E que estavam empatando o meio de campo para que os planos deles se desenvolvessem. O que eles fizeram para eliminar essa concorrência aí, né? O JP Morgan convidam essas famílias poderosas que se opunham aos planos dessa nova ordem mundial já naquela época lá e botou os caras aonde? Lá dentro do Titanic, gente. E aí tem um monte de coisa que veio à tona aí aqui que a gente ficou sabendo que não foi um acidente, o Titanic foi propositalmente afundado e junto com o Titanic morreu todas aquelas famílias poderosas que se opunham aos planos desses que hoje impuseram esse sistema econômico a qual, segundo os planos deles, né, a agenda deles, os levará para o domínio global. Então vejam onde as coisas vão se... É complicado. Então vamos voltar lá no Eisenhower, né, falando desse contato que houve. Então, quando o Eisenhower não aceita o acordo com os bons, digamos assim, para que a humanidade se hermane e que não tenha mais risco de guerra nuclear, coisa e tal, né? Quando ele afastou o bem, ele atraiu o mal. Então, agora nós vamos falar do famoso Tratado de Greada. Os Greys se apresentaram para o Eisenhower e disseram, ó, o negócio é o seguinte, nós vamos dar tecnologia para vocês que vai colocar vocês definitivamente como a nação mais superior é bom, né? Como em relação à Terra, ao planeta todo, vocês dominarão o planeta, e realmente foi isso que aconteceu. E em troca disso vocês vão deixar eu abduzir de vez em quando, nós, né, os ETs, eles falando, vocês vão deixar nós abduzirmos, né, para que a gente faça os nossos experimentos genéticos, essa é a nossa troca, tecnologia por seres humanos. E o Eisenhower aceitou, esse foi o Tratado de Greada. Só que eles deveriam abduzir esporadicamente e com um número limitado. Mas os caras simplesmente não respeitam o acordo. Eles nunca tiveram a intenção, eles são mentirosos, eles são programados pelos reptilianos. Os reptilianos, os dominadores, eles não têm nada de caráter, eles não têm nada de escrúpulos, tu entende? Não tem nada de desenvolvimento moral. É os planos deles, os interesses deles e ponto final.
Entendeu? É a natureza deles. É a natureza deles. Que nem, o leão é mau porque ele está destroçando lá. Não, é a natureza dele. É o caso, né? Então, o que resta para nós? Se o leão é perigoso, fica longe dele. Se os Greys são perigosos, a gente tem que ficar longe deles. E foi isso que aqueles nórdicos tentaram falar com o Eisenhower no primeiro contato. Mas ele, não sei o quê. Talvez ele tenha até ficado com medo. Pô, agora que... Será que é um truque desses caras aí? Agora que a gente vai mandar no mundo, que a gente destruiu o Japão lá, né, Hiroshima e Nagasaki com as bombas nucleares, os caras vêm dizendo para nós abandonar esse tipo de coisa? Será que nem alguém que está tentando tirar a arma do cara para ficar mais fácil dominá-lo? Eu não sei o que se passou na cabeça do Eisenhower. O fato é que ele não fez acordo com os bons, fez acordo com os ruins, e isso foi determinante para essa situação atual que nós temos no mundo até hoje. E como daí os caras já tinham conseguido esse acordo com o Eisenhower, né, que os Estados Unidos naquele momento era a maior potência mundial, o que aconteceu? Os caras foram lá nos chineses, né, esses caras, os Greys, e disseram, já fizemos acordo com os americanos, vocês vão ficar de fora? E aí naquela época também já fizeram acordos com os chineses também. Então assim, há muito o contato está sendo feito, existem comércios internacionais, interplanetários ou até intergalácticos já há décadas. E a gente fica aqui dizendo, mas quando será o contato? Mas quando que eles vão se mostrar? Então, o que nós estamos fazendo, nós ufólogos, né, que estamos trazendo todo esse tipo de informação? É o nosso jeito de botar a cobra na mão e dizendo, olha a realidade aqui, que nem o Richard Rasmussen fez lá no programa dele. Entendeu? Nós estamos trazendo todos esses fatos para vocês verem que tem uma procedência no que a gente está falando, gente. Entendeu? E aí tu começa a ter esse entendimento, tudo acontecendo, a coisa vai longe, né? Então, como os ETs foram lá, alertaram o Eisenhower, disse que cuidado, os caras estão vindo aqui, eles vão enganar vocês, e isso vai dar uma treta tremenda e vai causar muito sofrimento no planeta. E o Eisenhower, não. O que está acontecendo agora, gente? 70, 80 anos depois? 70, quase 70 anos. Enfim... então vocês começam a perceber aonde foi a origem dessa coisa toda. Então o que vai acontecer agora, né, é que nesses últimos 50 anos, a data limite, não, mas o Chico Xavier não colocaria a data para um evento, coisa e tal. Cara, se a gente for olhar por um outro aspecto, não é, dia tal vai estourar um vulcão, dia tal vai... Não é. O que ele relata na data limite? Parece que as pessoas têm uma certa dificuldade de acontecer isso. Um período que foi tratado numa sala de negociação entre as pessoas, entre as entidades que governam o que a gente conhece como exopolítica, né? Que é essa relação entre os mundos, entre os planetas. Ok? Então lá foi decidido que haveria um período de 50 anos, né, para ver como se desenvolvia. É a mesma coisa, olha, vamos botar o piá na aula ali, piá, aqui pros gaúchos, né, é a nossa criança, é o nosso guri, é o nosso menino. Tu bota o piá na aula ali, tu vê ali, durante os 10 meses do ano que ele tem o período letivo dele ali, vamos ver o que ele apresenta, a gente faz um teste com ele com o final e vamos ver o que a gente faz com o piá. Se ele passa de ano, se a gente... Então olha que legal isso. Então foi mais ou menos a mesma coisa. Olha, vamos dar um período de 50 anos para os piá lá da Terra, porque se a gente for pensar no nosso desenvolvimento de conhecimento intergaláctico, a gente é realmente extremamente infantil. Né? A gente tá entrando na pré-adolescência agora, então a gente tem que começar a abrir os olhos para o mundo, para a realidade que acontece, né? Então esse período de 50 anos é mais ou menos assim, vamos deixar os piá lá da Terra 50 anos e vamos tentar ensinar eles, vamos ver se eles aprendem alguma coisa nesses 50 anos, depois a gente avalia o que acontece. É isso, gente. Entendeu? Então se eles aprenderem a lição e passarem de ano, a gente pode, aí eles vão ter um pré-requisito para entender o que acontece no universo, coisa e tal, a gente vai poder ensinar o próximo ano letivo. Basicamente. Entendeu, gente? Então é por aí, então a gente tem que começar a quebrar os paradigmas, né? E tem tanta gente falando isso, até a própria neta do Eisenhower fala de um tal de Valiant Thor, e esse Valiant Thor também é bem famoso, a cidade dele é mais um cara que veio, se eu não me engano ele tinha vindo das Pleiades e tal, né? Também para dizer, gente, vamos fazer trabalhando com exopolítica, né? Dizendo, vamos fazer um intercâmbio aí, vamos falar a realidade, eu preciso conversar com os governos. O cara não deixaram nem ele entrar
para falar com os verdadeiros governantes. Se vocês forem pensar, O Dia em que a Terra Parou, que é o filme lá com teve o remake, né, com o Keanu Reeves lá, e ele chega e ele tem que conversar com o presidente, com o representante da Terra, como seria, que no caso é o presidente dos Estados Unidos, e ele entra lá e ele não consegue deixar o cara falar nem com o presidente. Ele fica falando lá com meia dúzia lá embaixo, o pessoal não deixa nem, sabe? Então parece que esse filme foi muito semelhante ao Valiant Thor, só que o Valiant Thor não veio com uma nave prometendo destruir tudo, ele veio só fazer o contato, mas não foi aceito. Né? Ele não conseguiu falar, foi uma missão não concluída, foi uma missão frustrada. Ele tinha que vir aqui, a missão dele era entrar em contato com os governantes da Terra e espalhar para a humanidade que nós somos cidadãos cósmicos. Não conseguiu, falhou na missão. Mas falhou por quê? Porque não quiseram ouvi-lo, não deixaram, não foi culpa dele necessariamente. Né? A missão dele era tentar o contato. Ou seja, não teve resultado positivo, mas não foi culpa dele. Né? E aí, então esse negócio que a gente vive até hoje, a abdução, o terror, essa elite Illuminati que se propagou e que domina o mundo até hoje, o envenenamento, o sistema econômico que escraviza, né? As guerras intermináveis, a polarização que é colocada, né? As questões religiosas que foram criadas, muçulmano, católico, faz diversas coisas assim para um brigar com o outro. É tudo criado para criar o caos, para desenvolver, né, pra gente ficar burro e não entender o que acontece e achar que nós somos os únicos no mundo, não existe nada lá fora, a gente tem que se resolver por aqui, e é tudo mentira, gente. Então agora tá na hora, né? O que tá acontecendo agora? O que tá acontecendo é que as possibilidades de comunicação, né, fora do que antes nos era apresentado, até alguns anos atrás a gente era restrito ao que a gente ouvia na rádio, ao que a gente lia nas revistas e ao que a gente via na televisão. Aí inventaram a internet, né? Então tem um lado bom e um lado ruim. E o lado bom é que a gente está conseguindo usar esse tipo de tecnologia para transmitir esse tipo de informação, né? Porque nunca vão nos ensinar esse tipo de coisa na escola, nas universidades, entendeu? Então a verdade está se descortinando por todos os lados, de todas as maneiras. A gente tem que tirar esse viés místico em cima disso aí, entendeu? Tem que achar que é coisa de doidão, tá viajando na maionese. Não, gente. Viajando na maionese é quem acha que a realidade é o que a mídia tradicional te apresenta. Quem acredita na televisão, quem acredita nos jornais, quem acredita nos políticos, entendeu? Cara, esses realmente são os que estão viajando na maionese, mas até eles entenderem isso, entendeu? Então fica aqui, gente, todos esses questionamentos aí, né? E o nosso trabalho incessante de levar essas verdades, né? Verdades, esses fatos, né? E aí a gente vai chegando cada vez mais próximo do que seria a verdade. Ok, pessoal? Então, grande beijo no coração. Até a próxima.